Fazem de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semei amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quando consolar, compreendido quando compreender, amado quando amar. Porque é dando e recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vida eterna. Vida Boa tarde a todos. Hoje o Evangelho vai ser um pouco diferente, né? A nossa amiga Ana vai estar fazendo uma palestra sobre o tema ansiedade. Okay? Tema de extrema importância, né? Assim como a depressão foi o mal do século XX, a ansiedade está sendo o problema ou o mal do século XXI. Como estamos no início do século, ainda dá tempo de reverter toda essa situação. Como vai ser um Evangelho especial baseado numa palestra, hoje nós não vamos ter a vibração e o passe. Então, o tempo integral praticamente será utilizado para falar sobre ansiedade. Mas eu queria dar um recadinho para vocês. No dia 12 e 19 de dezembro, são 2 terças-feiras, terá uma aula, 2 aulas, né, no caso, aqui na casa, com o tema sexualidade. Então, quem quiser vir participar, é terça-feira, dia 12 do 12, e terça-feira, dia 19 do 12, das 20h30 às 22 horas. Então, quem quiser vier participar dessa aula, fique à vontade. Em janeiro, no dia 9 e 16 de janeiro, terça-feira também, será um curso de 2 dias sobre o passe. Então, quem quiser participar desse curso, depois que já quiser começar a trabalhar no passe, fica à vontade, ok? E no dia 27 de janeiro é o aniversário. O aniversário daqui é dia 16, nós comemoramos dia 27 de janeiro, no último sábado, às 20 horas. E o tema dessa palestra será valorização à vida. Então, a programação agora para dezembro, janeiro e final de janeiro é essa por enquanto. Pois terão mais programações, mas nós vamos passando aos poucos, ok? Então, quero convidar todos vocês, nesse momento, cerrar levemente os olhos e agradecer a oportunidade de estarmos aqui, envolvidos nessa luz, nessa paz, nessa alegria, nesse nosso tratamento espiritual, na oportunidade de trabalho. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora.
daquelas situações, daquelas preocupações tão comuns do nosso dia. É o momento que mergulhamos de corpo e alma nesse ambiente de paz, de serenidade. É um momento tão especial que os nossos entes queridos, que já se encontram no plano espiritual, se aproximam de nós. É um momento de confraternização. Agradecemos a essa doutrina que nos acolhe, que nos ampara, que nos esclarece e que nos liberta. Todos os espíritas, de alguma forma, carregam uma dívida de gratidão pela doutrina espírita. É a oportunidade que nós temos de devolver um pouco do muito que já recebemos. Na alegria de estarmos trabalhando em nome de Deus, em nome de Jesus. Agradecemos também a Allan Kardec pelo seu magnífico trabalho. A Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, a tantos espíritos espíritas que se envolveram com esse trabalho, com essa grande obra. E agradecemos também a todos aqueles que, independente do seu rótulo religioso, independente da sua denominação, abrem o coração e já entenderam que o bem tem que ser universal, que o amor que todos nós temos deve ser compartilhado. Então é um momento que nós refazemos, nós reenergizamos, nós nos envolvemos com essa espiritualidade superior, tendo a certeza que ninguém está aqui por acaso. E esse é um momento único que devemos aproveitar para o nosso próprio crescimento espiritual. Que assim seja. Agora com vocês, a Ana. Fica à vontade, Ana, nesse tema tão importante. Que assim seja. Obrigada, Cássio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Amigos desencarnados e encarnados aqui presentes, é um prazer rever todos vocês. Muito obrigada pela presença de cada um que aqui se encontra, pois a partir deste momento todos nós vamos aprender juntos, vamos estudar unidos um tema tão importante na nossa atualidade, conforme nosso amigo Cássio se referiu, porque é algo atual em nossa sociedade. O tema desta palestra é Ansiedade, o desafio do século XXI. Algumas pessoas de outras casas espíritas, onde vou de vez em quando fazer palestra, e algumas pessoas mesmo aqui da casa, a nossa casa, nosso querido União, me perguntaram: Ana, em quem você se inspira para fazer palestras e explanações? Eu me pus a pensar, porque a sentir é algo imediato. Então eu respondi: em Cristo Jesus, mestre, modelo, guia de cada ser, nosso amor, meu amor, amigo incondicional de todos os dias. Por que Ele? Para que Ele? E daí eu continuei nessa resposta. O mestre dos mestres não cabe no imaginário humano. Ele surpreende todas as ciências, principalmente a psicologia e a psiquiatria. É uma pena que até hoje os estudiosos não tenham verificado, ido com profundidade a mente de Jesus, a filosofia do meigo nazareno,
assim como fazem com outras pessoas notáveis. No entanto, eu acho que chegarão lá. Não teve precedente histórico. Jesus gerenciou e gerencia os pensamentos, controlou, protegeu a sua emoção, abriu o leque da inteligência. E isso nos deixou embasbacados diante dos acontecimentos que ele vivenciou. Psicoterapeuta por excelência, nós não duvidamos, muito pelo contrário, ele é médico dos médicos. Seu amor abrange todos os seres, sem deixar-se arrastar pelos sentimentalismos banais e desequilibrados. Mais um modelo de atitude para nós trazermos ao nosso dia a dia. E o que mais faz o jovem de Nazaré, que me chamou a atenção desde há muito tempo? Ele instiga a capacidade de pensar das pessoas. Podem notar que nos evangelhos ele sempre respondia, na maioria das vezes, com alguma outra questão. Protagonista da própria história, nunca coadjuvante. Percebemos que nós muitas vezes deixamos que outrem tome a rédea das nossas vidas, quando é para ser ao contrário, nós tomarmos rédeas de nossas vidas. Sua sabedoria irradia-se sem constranger os espíritos ignorantes. Por quê? Porque ele é líder de si mesmo. Considera cada ser humano como uma estrela no topo da existência. Sua gentileza cativa, sem deixar distúrbios na emoção do próximo. Consciência que extrapola o limite da memória humana. Severo, não brutal. Afável, não conivente. Nobre, jamais orgulhoso. Humilde, não verbal. E Jesus vem e continua a nos mostrar como abrir todas as janelas da mente. Alarga as fronteiras do pensamento. Nele coexistem as naturezas psicológicas, ânima e ânimos em perfeita sintonia. Brilha a sua intelectualidade também. As universidades ainda estudarão a mente de Jesus. E outra pergunta que me fizeram: a quem você é grata quando faz as explanações? A Deus, a Jesus, aos meus amigos encarnados que sempre me apoiam, aos desencarnados, aos meus familiares, ao meu marido, mas há um espírito que eu amo demais, a minha querida Joana de Ângeles. E eu digo, num caráter muito carinhoso, eu a intitulo assim: minha professora, minha confidente, minha amiga, nos momentos indescritíveis de estudos doutrinários. É claro, quando a gente passa a estudar uma obra, nós nos conectamos com o autor desse livro. E com ela, além da identificação, há esse carinho. Parece, que espiritualmente nós estudamos juntas.
eu na condição de mera aluna apenas. E a quem dedico a minha explanação, as minhas explanações e essa palestra? Aos estimados amigos encarnados e desencarnados que aqui se encontram presentes. Enfim, para cada um de vocês. As pessoas que aqui estão e me perguntaram, eu creio que estão respondidas as questões. E eu acho legal a gente colocar um pouco da doutrina de Jesus, dos amigos espirituais, dos amigos encarnados, no nosso modesto trabalho, no nosso modesto aprendizado. E vamos além. E vamos nos lembrar de que olhai as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem acumulam nada em celeiros, mas vosso Pai que está no céu as nutre. E por que também vos inquietais com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. E no entanto eu vos declaro que Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Portanto, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Por que e para que eu li para vocês, que eu interpretei para vocês, que falamos, que nos lembramos de citar agora esses trechos do Evangelho? Porque o Mestre de Nazaré, há mais de 2000 anos, nos adverte sobre a falta de fé, sobre a preocupação e sobre a ansiedade. Porque a ansiedade é o maior desafio do século XXI. E poderíamos nos perguntar: o que é ansiedade? A palavra ansiedade vem do latim, que significa perturbação, angústia, sentir-se pouco à vontade. No fim do século XIX, o doutor Sigmund Freud, psiquiatra, neurologista, criador da psicanálise, utilizou o vocábulo pela primeira vez, como conhecemos, definindo-o como medo de algo incerto. E fui um pouco mais além, procurando no Espiritismo o que o Espiritismo fala sobre a ansiedade. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, retrata o referido tema como uma das características mais habituais da conduta humana. E ela vem e nos fala: a ansiedade tem manifestações, possui limites normais, naturais, perfeitamente aceitáveis em determinadas circunstâncias. Quando se aguarda uma notícia,
Quando se aguarda uma presença, uma resposta, uma conclusão, é compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Vejamos bem, equilibrada expectativa. É aquela ansiedade normal, é até saudável, que nós a sentimos no nosso dia a dia e que não compromete o nosso rendimento cotidiano. Porém, nem sempre é assim. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, por exemplo, a falta de ar, sentimento de sufocação, a sudorese, as perturbações gastrointestinais, o medo excessivo, a insônia, a palpitação, o tremor, a dor no peito, a cefaleia, o formigamento nas extremidades e enfatizo, o medo exacerbado, o clima de ansiedade torna-se um estado, a partir daí já é um estado patológico e a caminho da somatização física em graves danos à vida e ao cotidiano da pessoa. Então nós já percebemos que o dia a dia da pessoa já fica comprometido. Ela vai sentir a maioria ou alguns desses sintomas que acabam nessa intercorrência prejudicando a sua realidade. E quando estamos chegando a esse ponto, é hora de nós recorrermos ao socorro, a buscarmos ajuda. Que tipo de ajuda? Nós vamos ver daqui por diante. Mas não nos esquecemos que não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo, contra a estabilidade da emoção. É patologia do espírito e nós não podemos fechar os olhos para ela. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Muito pelo contrário, é hora de nós deixarmos de lado os preconceitos infundados, aceitarmos que precisamos de ajuda e irmos atrás das pessoas que sabem e podem nos auxiliar. É uma patologia? Sim, uma patologia como outra qualquer. Mas as pessoas ainda têm preconceito quando falam do distúrbio de ansiedade, das depressões, da síndrome do pânico, do agorafobia, do toque. E isso não é nada mais do que falta de conhecimento, preconceito, ideias pré-concebidas. Porque se nós formos estudar a fundo, nós vamos entender que o nosso espírito está precisando mudar a sua rota, compreender a finalidade existencial, a fim de que paulatinamente a pessoa melhore ou até se cure. A psicoterapeuta doutora Aline Gomes afirma: a ansiedade patológica é uma sensação ou sentimento de excessiva excitação do sistema nervoso central. E poderíamos nos perguntar o que é o sistema nervoso central. Ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, resultante
de uma interpretação de situações reais ou situações fictícias de perigo. Então a pessoa ela passa a ter um medo excessivo de alguma coisa real que possa estar acontecendo ou alguma coisa fictícia que existe apenas naquele momento na cabeça dela. É uma aceleração da mente que leva o indivíduo ao desequilíbrio emocional. Quanto tempo dura uma crise de ansiedade? É variável de pessoa para pessoa. Alguns psicólogos dizem que de 10 a 30 minutos, mais ou menos. Mas ela vai passando. Ela chega no seu topo. No caso, por exemplo, da síndrome do pânico, a ansiedade chega no seu topo e devagar a pessoa vai voltando ao normal. Claro, depois ela se sente desgastada, sem energia, combalida, mas vai voltando ao estágio normal. E assim que essas situações vão passando ou passam, o sistema nervoso volta a relaxar. Percebemos? Ele chega no topo da ansiedade, depois ele começa a baixar, volta a relaxar, estimulando a produção de insulina pelo pâncreas e contraindo as pupilas. Durante esse período, a pessoa pode se ajudar? Pode. A pessoa pode conversar com o seu médico ou com o seu terapeuta e aprender algumas técnicas respiratórias para que nesse momento, inclusive a palpitação, a falta de ar, vá cedendo espaço a uma calma progressiva. Então o paciente ele pode se ajudar, sim, e isso é muito benéfico, porque a pessoa vai aprendendo a controlar a patologia, os sintomas, ela vai tendo o controle daquilo em suas mãos e já não é levada a sentir tão fortemente essa ansiedade a ponto de sentir-se tão mal como nas primeiras fases. Sabe-se que a ansiedade resulta da interação de vários fatores. Então, vários fatores aí interagem para que uma pessoa manifeste uma ansiedade patológica. Quais são esses fatores? Genéticos, psíquicos, ambientais, hormonais, culturais, financeiros, etc. Esses são os mais comuns. Pessoas com predisposição genética são mais suscetíveis ao distúrbio, que é desencadeado por fatores, olha que interessante, que é desencadeado por fatores externos. Acrescenta a neuropsicóloga doutora Ana Santiago. Então percebemos que há pessoas que têm uma certa predisposição para desenvolver esse distúrbio e ao desencadeamento desse distúrbio. E quando o descobrimos e quando o sentimos, não vamos deixar que ele avassale a nossa qualidade de vida. Muito pelo contrário. E eu enfatizo sempre, vamos atrás de ajuda para que a nossa qualidade de vida não fique tão comprometida. E poderíamos nos perguntar, quem são mais afetados pela ansiedade? Os homens ou as mulheres? As mulheres. Nós ganhamos nessa.
As mulheres são mais afetadas pela ansiedade que os homens. A exposição a situações de trauma ou estresse constante são alguns dos motivadores dos transtornos de ansiedade. Então vejam bem, pessoal, como o momento atual está propício para que o ser humano desenvolva a ansiedade. Olha o que ela diz: a exposição de situações de trauma e o estresse constante são alguns dos motivadores dos transtornos de ansiedade. Inclusive vem falar do uso demasiado da informática. A informática, é claro, não a culpamos, ela tem o lado maravilhoso, facilitador, mas sim o modo como a pessoa a utiliza, mas sim o modo como a pessoa se deixa escravizar pela internet e por outras situações. Pois pessoas com temperamento forte, controladoras ou inflexíveis, que sofreram alguma experiência um pouco mais traumática, são mais vulneráveis aos riscos. Percebemos como a nossa atitude pode colaborar ou não para que desenvolvamos a ansiedade. Quais são esses 3 tipos de pessoas? Segundo a doutora Maria Cristina, psiquiatra, pessoas vulneráveis, mas são o quê? Inflexíveis. Percebemos? Pessoas que são, entre aspas, duras para mudar conceitos, para aceitar o novo, para se abrir ao que é novo. Pessoas um pouco mais orgulhosas, que têm dificuldade de se enxergar como um espírito aprendiz. Pessoas de temperamento forte, dominadoras, aquelas que querem impor seu ponto de vista, seu modo de pensar, que não aceitam a opinião alheia, se julgam donas das verdades, ou melhor, da verdade. É um alerta para nós, a fim de que vigiemos e oremos, a fim de que não sejamos nós as vítimas da ansiedade, porque pessoa de qualquer posição social, de qualquer idade, crianças, jovens, adultos, idosos, estão sujeitos a vivenciar a situação da ansiedade. Nós temos sempre que ressaltar a atuação indispensável do psicólogo e do médico psiquiatra, a fim de que o paciente obtenha o tratamento adequado e, consequentemente, a melhora ou cura. E muita gente não se trata porque deve ir, não é que tem que ir, mas deve ir, é bom ir, comparecer ao médico psiquiatra, a fim de que seja cuidado de uma forma adequada. E mais uma vez o preconceito fala mais alto. E vem algumas pessoas e dizem, mas psiquiatra é médico de louco. Muito pelo contrário, é para não ficar, entre aspas, louco. É realmente para cuidar da saúde mental. É realmente para que a saúde mental tenha qualidade, para que aprendamos a viver com mais leveza, para que a vida não seja tão pesada para nós, devido a um simples capricho, a um simples preconceito de pessoas que não compreendem
entenderam que os médicos e psicólogos estão aqui com a finalidade de nos auxiliar no que se refere à saúde mental. O doente não deixe de tomar os medicamentos sem a autorização do médico e não interrompa o tratamento. Há pessoas que fazem isso por conta própria. E, segundo as estatísticas, quando as pessoas assim procedem, elas voltam a ter aquelas famosas recaídas. Se julgam boas, se julgam estar bem, param com a medicação, tempo depois volta ao médico porque teve a famosa recaída, num estado ainda pior do que quando iniciou o tratamento. Então é preciso que haja essa harmonia médico, psicólogo e paciente, a fim de que o tratamento obtenha sucesso, conforme nós falamos agora, a melhora ou a cura. Aí depende, né, do paciente, do grau da patologia, enfim, cada caso é um caso. Não dá para nós especificarmos. E algo que nós também devemos levar em consideração: o ansioso também deve se esforçar para realizar satisfatoriamente a sua parte. Porque há pacientes que querem deixar tudo na mão do médico, do psicólogo, que resolva o meu problema, né? Que resolva aquilo que eu tinha por fazer. Mas nós também, né? O paciente, a pessoa ansiosa também tem que se esforçar e querer melhorar. Nós vamos ver isso um pouco adiante aqui, no que fala a nossa querida Joana de Ângeles. Segundo o conceituado psiquiatra e cientista Dr. Augusto Cury, ele vem nos falar da ansiedade. Meus amigos, quando eu li, eu fiquei um tanto chocada inicialmente. Por quê? Infelizmente, segundo as palavras dele, a geração atual é a mais triste que pisou nesta terra. Nunca fomos tão tristes, nunca fomos tão imediatistas, nunca fomos tão consumistas, muito tecnológicos, menos humanos. Estamos muito enfermos, incluindo crianças, adolescentes e jovens, numa proporção assustadora, principalmente depois da pandemia. Uma em cada 2 pessoas desenvolverão transtornos psiquiátricos. É uma informação da Universidade de Michigan. Então nós percebemos que a ansiedade, ela já é uma pandemia. É uma pandemia silenciosa, mas é. As pessoas não dialogam mais com os outros. Aprenderam, esqueceram, se aprenderam, esqueceram o que é dialogar com os amigos, com os conhecidos, com os colegas, com os vizinhos, até mesmo com desconhecidos. As pessoas não conversam mais com seus medos. As pessoas não conversam mais com seus pensamentos perturbadores, para dar um choque de lucidez em suas angústias, em suas emoções tensas, em suas emoções ansiosas. Percebemos? Nós estamos precisando de um choque de lucidez. E isso só será possível se nós nos abrirmos e mudarmos postura em relação a nós e em relação aos outros. 1,4 bilhão de pessoas desenvolverão o quadro depressivo e nossa
sabemos que a depressão é o último estágio da dor humana. E essas pessoas desenvolverão depressão ao longo da vida. E ele vem mais além e nos diz: o ser humano é imprevisível, é tão complexo, quando não tem problema, cria-o. Há uma ansiedade decorrente de uma síndrome moderna. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. SPA, ou seja, a síndrome do pensamento acelerado. Ela pode atingir até 90% das pessoas, das criaturas. E sabe o que é isso? É pensar demais. Sem o gerenciamento, sem gerenciar os próprios pensamentos. E quando não gerenciamos esses pensamentos, nós dizemos que é uma bomba contra a saúde emocional e deve ser desarmada essa bomba. Como? E nós temos algumas sugestões que a médio e longo prazo vão nos ajudar se nós as colocarmos em prática. Vamos desacelerar um pouco. Vamos pensar mais na nossa qualidade de vida, desacelerando, pensando que a gente deve relaxar um pouco mais quando estamos em casa. Tirar alguns minutos do dia para nós. Tirar alguns minutos do dia para nós. Ser mais paciente. Procurar ser mais paciente. Mais disciplinado. E a repousar mais também. É fácil? Não. Uma pessoa quando está ansiosa não consegue fazer nada disso. Mas se ela começa a se tratar, a se empenhar e a se envolver nesse pensamento, ela aos poucos começa a controlar o pensamento, começa a gerenciá-lo, aprende paulatinamente a relaxar, a meditar um pouco, começa a tolerar a si mesma, porque às vezes a própria pessoa não se tolera, começa a tolerar o outro, e nós vamos ver que o nível de ansiedade, até no momento da gente dormir, é tão grande que as pessoas acordam cansadas, que as pessoas acordam algumas vezes com cefaleia e dores musculares. E o sono, ele deixa de ser reparador. E isso é grave. Quando o sono deixa de ser reparador, aí nós temos que nos preocupar e correr. Mais de 50% ou 60% do nosso gasto energético, pessoal, é isento de prazer, é isento de alegria, é isento de realização. Nós somos uma geração de pessoas robotizadas. E é urgente rever essa realidade. Chega um ponto que o cérebro não suporta mais a ansiedade. Aí é que está o problema. As criaturas não prestam atenção aos sinais gritantes do próprio corpo. Ignoram, relevam no que se refere aos gritos do corpo. E vão relevando e vão deixando e se dão desculpas e não resolvem a problemática. Por que desrespeitar o nosso invólucro carnal dessa maneira? A nossa própria higiene.
higiene mental, espiritual, psicológica. Por que desrespeitarmos tanto a nossa saúde mental? Por causa de uma correria desenfreada e o excesso de informação que estão prejudicando em muito a nossa saúde mental. E surge, e amplia, e se multiplica esse indivíduo robotizado, engessado pela rotina, pelo estresse exacerbado, pelo medo infundado, pelo desânimo e pela vida mesmice. É ou não é? Conhecemos pessoas assim ou não conhecemos? Infelizmente, sim. A vítima da ansiedade segue um roteiro, meus amigos, sempre pré-definido. Perde a capacidade de indignar-se, perde a capacidade de indignar-se, perde a capacidade de dizer não, perde a capacidade de pôr limites, perde a capacidade de se alegrar, de se reinventar, de se encantar pela vida, de se encantar pelas pessoas, pela natureza, pelos outros, por si mesmo. Não consegue ressignificar as emoções, não consegue ressignificar os sentimentos, os pensamentos e as atitudes. E nós sabemos, comportamentos também viciam. Pessoas também viciam outras. E vamos mais além. É preciso reescrever a própria história. Ser o protagonista. Libertar a imaginação. Ter um caso de amor com a saúde mental. A sociedade vive a era dos mendigos emocionais. Precisa de vários eventos, precisa participar de vários eventos, ter muito trabalho para se animar um pouquinho. E quando isso acontece, algo está errado, profundamente errado. Não venda a sua paz por um preço vil. A ansiedade cobra um preço demasiado da vítima. Estamos no tempo da pedra em relação à gestão da emoção. Olha o que um psiquiatra diz. 2023. Estamos no tempo da pedra em relação à gestão da emoção. E pensamos que sabemos tudo. E quase ou muito pouco aprendemos nesse campo. Jogar ou reciclar o lixo emocional é sempre opção inteligente. Mentes engessadas, mentes preconceituosas não encantam, não se alegram, não amam as pessoas e nem se amam. Incrível! Agora, individual ou coletivamente, façamos da vida um espetáculo de prazer, um espetáculo de alegria, um espetáculo de motivação, um espetáculo de luz, uma nova chance a nós mesmos. Nós às vezes damos tanta chance para os outros e não damos uma chance para nós mesmos. Não nos cobremos demais. Superar a ansiedade é o desafio do século 21.
Em O Livro dos Espíritos, questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Se nós estamos falando de vida, nada melhor do que procurarmos também em O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Resposta: Deus não lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Toma-se o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, olha que interessante a primeira linha, o primeiro parágrafo dessa questão. Deus lhes impõe, no sentido, Deus nos propicia a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Chegar à perfeição. Mas vamos abrir um parênteses. Ele respeita o nosso momento atual, o nosso livre-arbítrio, mas também nos auxilia, nos aponta o caminho do progresso, nos faculta o caminho da evolução. E é interessante, hein? Impõe a encarnação com o fim de fazer-nos chegar à perfeição. Questão 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Resposta: sim, porque sem força e saúde é impossível ao trabalho. Então vejamos a importância que a saúde e a força têm em nossa vida corporal, a fim de que realizemos a nossa tarefa, a fim de que realizemos o nosso trabalho. E podemos repetir para nós mesmos: encontramos todos os meios de nós superarmos a ansiedade, que é o desafio do século XXI. Há algumas sugestões para nós minimizarmos a ansiedade. Existem alguns exercícios de respiração a fazer para acalmar a crise de ansiedade. Isso é fácil, conversando com o nosso médico ou psicólogo. Eles vão nos ensinar, não é, esses exercícios de respiração a fim de que nos acalmemos. Item B, os exercícios físicos são benéficos, com toda certeza, né? Atividade física. Porém, com orientação médica, principalmente no início. Quem não está acostumado, quem pouco faz, faça uma avaliação médica a fim de começar a fazer os exercícios. Mantenha uma alimentação saudável, as valorosas amizades, conversas sadias, edificantes, faça um trabalho voluntário, passeie, leia bons livros, esteja ao lado da família, dos amigos, dos entes queridos, cuida de alguns animais, de algumas plantas, de alguma pessoa, de si mesmo e repouse também. Procura perdoar-se mais. Procura perdoar mais os outros. Nós sabemos que não é fácil. É um processo médio e longo prazo. Mas vamos começar agora. Porque se aprendermos a tolerar mais, futuramente nós vamos perdoar mais. E nós abriremos um leque de libertação interior em nossa mente e em nossos corações, que propiciar-nos-ão muita paz interior. Aquela paz que o mundo
não nos pode dar, mas Jesus pode nos ofertar. E nós sabemos que Ele venceu o mundo no mundo e vem nos deixar esse mestre, modelo e guia da humanidade, o recurso da prece. E na doutrina nós encontramos o concurso do passe, da transformação moral, como diz Allan Kardec, da leitura do Evangelho e afins, da realização do Evangelho no lar, tesouros, auxílios inadiáveis à manutenção, à recuperação da nossa saúde física, psicológica, mental e até mesmo ética. Se o paciente professa outra religião, pode buscar a ajuda da sua religião. Se não professa nenhuma, há outras maneiras dele buscar auxílio. Deus sempre abre portas para que o ser humano consiga resolver as suas questões pessoais. Mas a nós cabe dar o primeiro passo. E acrescenta Joana de Ângeles: o querer curar-se é de alta importância. Porque, meus amigos, há pessoas que não querem a cura, porque é mais fácil ficar na condição de vítima do que mudar atitudes. Então, se nós queremos a melhoria da nossa saúde, a melhoria da nossa vida, da nossa saúde mental, nós temos que querer nos melhorar, querer a cura, pois não representa a vontade interesseira, não representa uma vontade imediatista, e sim todo o empenho para adquirir-se o pleno comando dessa força e a sua hábil canalização com objetivos elevados. Percebemos? Pleno comando dessa força e a sua hábil canalização com objetivos elevados. E vem ela com mais um item: concentra-se na saúde. E nós fazemos ao contrário, não é? Nós nos concentramos na doença e ficamos com o pensamento cristalizado na doença. Então nós temos que inverter o processo, nos concentrarmos na saúde. E a mentora vem e diz e continua: visualize-a mentalmente e a incorpore. Em que sentido? Isto é, a pessoa pode se projetar no tempo em condições de equilíbrio e em sua imaginação ver-se recuperada, assumindo responsabilidades, desenvolvendo atividades. Sabe por quê? Essa projeção mental reestrutura os mecanismos do perispírito afetado. Olha que interessante, essa projeção mental reestrutura os mecanismos do perispírito afetado, recompondo-lhe o campo de que resultam os efeitos em forma de saúde, de harmonia e de entusiasmo. Percebemos como nós temos potencial dentro de nós para nos auxiliarmos na questão da saúde. Como querer é de alta importância. E ela vem e fala mais um item: agir com retidão é técnica de terapia preventiva quanto curadora. Olha bem, agir com retidão é técnica de prevenção e
de terapia também curadora para o sofrimento. Tal ação começa nas pequenas decisões, nas realizações mais simples. E às vezes a gente banaliza, não dá o devido valor a essas pequenas decisões, a essas pequenas grandes mudanças que propiciar-nos-ão grandes resultados lá na frente. Porque tudo é importante na vida. E Joana vem e fecha esse pensamento dizendo assim: o pensamento é força geradora e dínamo da vida para a vida. Age também melhor. Ame. Vamos enfatizar? O pensamento é fonte geradora e dínamo da vida para a vida. Age também. Ame. Ame a si mesmo, ame o próximo e ame a Deus, porque nós temos todas as condições. A espiritualidade, os médicos, os terapeutas oferecem conhecimentos e técnicas para que nós superemos a ansiedade, que é o desafio do século 21. Abraça mais, ama mais, acolha mais, não julga. Encerremos esta palestra, mas de um modo diferente. Nós vamos interagir juntos, unidos. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos dar um abraço em nós mesmos. Façam assim. Vamos dar um abraço em nós mesmos. Há quanto tempo a gente não se acolhe? Há quanto tempo a gente não se abraça? Há quanto tempo a gente não se ouve? Se abrace. Dê um abraço em você de vez em quando. Sente como essa atitude é renovadora, é balsâmica, porque sempre abraçamos e acolhemos o outro. É muito bom, mas acolher a si mesmo é fundamental. Faça uma declaração de amor para você, ou seja, repete em voz alta comigo estas palavras. Pode ser? Vamos lá. Eu te estresso. Eu te causo muitos problemas. Eu te coloco num lugar indigno. Na minha própria agenda. Mas de hoje em diante terei um romance de amor, de alegria, de paz com a minha qualidade de vida. Parabéns! Parabéns a cada um de vocês, para que possamos repensar a nossa qualidade de vida. O como somos importantes para nós mesmos. Esse foi um ato simbólico, mas um ato de nos sentirmos como ser humano, como ser filho e filha de Deus em contato com Ele. Nos abracemos mais, nos acolhamos mais, nos alegremos mais e não julguemos.
porque a vida é o caminho, mas o caminho para sermos felizes depende de nós. Mais uma vez, parabéns a cada um de vocês que está promovendo a vida e de uma forma melhor sempre, para que possamos nos integrar e nos conectar conosco e depois com os outros, a fim de sermos sempre felizes no hoje e no amanhã. Assim seja. Viva Jesus, que é a luz do mundo. Sem dúvida nenhuma, né? Uma palestra bastante edificante. Vale a pena estar sempre pensando, repensando, reavaliando. Pensem que mais de 90% dos nossos problemas estão aqui, ó. Né? Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, os problemas estão aqui. E passam necessariamente por algo que a gente sempre comenta aqui na casa, que chama-se reeducação emocional centrada no alto amor. Então é a hora de a gente entender o que é esse alto amor. Assim como a doença está aqui, a cura também está aqui. Então eu queria agradecer a Aninha pela palestra, a presença de todos vocês, da espiritualidade, que com certeza é um grande desafio. Se nós estamos aqui hoje, ouvindo, pensando, refletindo, é porque chegou o nosso momento para isso. Nós estamos preparados para isso, para rever, para ressignificar, para fazer uma releitura da vida, baseada em informações de psicólogos, de psiquiatras, de estudiosos, de espiritualistas, não importa de onde vêm as informações, mas é importante que a gente transfira as informações daqui para cá. Esse é o segredo. Não basta ficar só aqui as informações, né? E para quem não sabe, a estrada mais longa que existe é daqui para cá. Se você for medir, tem 30 centímetros, mas tem quilômetros de distância. Então é necessário que a gente transfira isso. Aí sim a nossa vida faz sentido, tem qualidade. Então, em nome da União Espírita de Oriência, de todos os seus colaboradores, meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que assim seja.